Olá, voltei. Eu e o meu dente quebrado. E os meus acessórios, né? Os meus acessórios e o meu broche. Broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu voltei e, então, né, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 4, Economia de Transição para o Trabalho Assalariado, século XIX. Capítulo 17, Passivo Colonial, Crise Financeira e Instabilidade Política. O capítulo 17, ele tem 11 parágrafos, tá? E hoje eu vou ler o parágrafo número 6. Parágrafo número 6. E rodapé aqui também, tá? Então vamos lá. Lembrando que na última leitura era a briga entre os grandes agricultores portugueses com os ingleses, né? Que os ingleses fazem de tudo para que Portugal termine com a mão de obra escrava, né? Mas o Celso Furtado deixa bem claro aqui que foi inútil, né? O que eles fizeram, né? Os ingleses. Eles fazem de tudo para que os portugueses terminem com a mão de obra escrava. Porque os ingleses perceberam que a depressão que Portugal tinha era por causa da mão de obra escrava. Depressão financeira, econômica, tá, meu povo? É uma crise financeira. Né? Ele deixa bem claro que é inútil, né? Tá, então vamos lá. Aquela, acho que a palavra que ele usou não foi bem inútil, né? Que ele usou aqui. Então vamos lá. Parágrafo número 6, continuando. Tá? Atenção, atenção, que na primeira metade do século XIX perdura entre o governo britânico e a classe dominante brasileira, não encobre, descarte, desta maneira, nenhuma contradição séria de interesse, tá? Aqui, ó, onde está a brasileira, tem o rodapé 77, ó. Atenção que na primeira metade do século XIX perdura entre o governo britânico e a classe dominante brasileira, rodapé 77. Tá em português, tá, gente? Eu vou ler. Tá? Então diz assim o rodapé, ó. Peraí, deixa um jeitinho pra ler aqui. O conflito não era com os interesses comerciais ingleses locais, pois estes continuaram a prosperar à sombra dos privilégios de que gozavam, nem exatamente com o governo brasileiro, o qual fazia repetidas exortações para que terminasse o tráfico, que era ilegal, ilegal entre aspas, né?
Legal porque o Portugal não termina com esse tráfico negreiro. Continuando, então, né? Eu vou repetir a frase, tá? Atenção que na primeira metade do século XIX, período em que o governo britânico e a classe dominante brasileira não encobre, destarte desta maneira, nenhuma contradição séria de interesses. Portanto, não se pode afirmar que, se o governo brasileiro houvesse gozado de plena liberdade de ação, o desenvolvimento econômico do país teria sido necessariamente muito intenso. Contudo, cabe reconhecer que o privilégio aduaneiro concedido à Inglaterra e a posterior uniformização da tarifa em 15%, a tarifa em 15% ad valorem. Ad valorem é um imposto, tá, gente? Contudo, cabe reconhecer que o privilégio, ad valorem, imposto. Contudo, cabe reconhecer que o privilégio aduaneiro concedido à Inglaterra e a posterior uniformização da tarifa em 15% ad valorem, numa etapa de estagnação do comércio exterior, criaram sérias dificuldades financeiras ao governo brasileiro. O imposto sobre as importações é um instrumento comum com que os governos dos países da economia primária exportadora arrecadam suas receitas básicas. O imposto sobre as importações. O que é importar? É comprar de outro país. Então, os impostos sobre as importações, sobre as compras de outro país, é um instrumento comum com que os governos dos países da economia primária exportadora arrecadam suas receitas básicas. A única alternativa a esse imposto era taxar as exportações, as vendas, exportações, vendas para outros países, o que numa economia escravista, como era Brasil e Portugal, né? Era a colônia de Portugal, o que numa economia escravista significa cortar os lucros da classe de senhores de grande agricultura. Tá? Aqui tem o rodapé 78. Tá? Eu vou ler aqui o rodapé. Repete aqui a frase. Ó. A única, ou seja, se Portugal ou o Brasil, que é a colônia de Portugal, queria comprar algum produto de outro país, teria que comprar com imposto. Tá? Porque era muita coisa primária que Portugal comprava, tá? Ou o Brasil. Então, assim, os outros países, na hora de vender para o Brasil ou Portugal, eles cobravam um imposto chamado ad valorem, de 15% dos produtos, né, que eles vendiam para o Brasil. Então, a alternativa para que não houvesse prejuízo na cabeça dos portugueses ou dos fazendeiros que moravam no Brasil, né, dos agricultores, seria o quê? Cobrar um imposto ad valorem também para as vendas deles. Eles vendiam seus produtos com o mesmo imposto do ad valorem que os países europeus cobravam de Portugal ou do Brasil. Tá? E para uma economia na época de Portugal, que era escravista, ou brasileira, né? A única alternativa que Portugal teve para diminuir a despesa em ter que pagar o imposto era cobrar o imposto também, na hora de vender. Mas isso, tá? A única alternativa a esse imposto era taxar as exportações, as vendas, o que numa economia escravista significa cortar os lucros da classe de senhores de grande agricultura. Quando a peça 78, tá? Então, vou ler. Então, assim, ó, 78.
foi introduzido o imposto, foi introduzido um imposto de 8% ad valorem sobre as exportações na etapa de maiores dificuldades fiscais. Ou seja, eles estavam com muita dificuldade financeira, tanto que eles fazem acordo com a Inglaterra. Mas o que a Inglaterra viu nessa dificuldade? O que estava dando prejuízo a Portugal, a colônia de Portugal, era o quê? A mão de obra escrava, né? E Portugal não aceita essa justificativa. Eles não querem terminar com essa mão de obra escrava, nem Portugal e nem a colônia de Portugal, que é o Brasil, né? Então aí o que eles começam a fazer? A cobrar imposto. Tudo que eles compravam da Inglaterra tinha que pagar imposto, né? Para os ingleses, por exemplo, né? Porque o acordo era com a Inglaterra. E aí, qual é a alternativa que eles fazem? Vou vender o meu produto para a Inglaterra com imposto também. Eles cobram imposto, que nesse caso é um valor de 8% ad valorem seus produtos, tá? Só que outros países também vendiam na Inglaterra, ou seja, eles não teriam muita competição. Talvez outros países tivessem os mesmos produtos para vender na Inglaterra e seria mais barato os outros países do que Portugal, que é a colônia brasileira, que é a colônia de Portugal, perdão, que era o Brasil, né? Então 78, foi introduzido o imposto de 8% ad valorem sobre exportações, sobre as vendas, né, da colônia brasileira para a Inglaterra, né, de Portugal para a Inglaterra, na etapa de maiores dificuldades fiscais. Assim, entre a necessidade de sangrar seus próprios lucros numa etapa de dificuldades e a possibilidade de aumentar o imposto de importação, debateu-se a classe governante brasileira, né? Então, hoje eu li o parágrafo número 6. Então, fica pendente a leitura do parágrafo número 7. E tem o rodapé aqui, ó. 79. Dá pra ver aqui. Tá, meu povo? Então, assim, ó, antes de finalizar, tá? Antes que, né, tem gente, assim... Acredito que tem gente que esteja com dúvidas. Na última aula que eu dei do livro dos professores de economia do Otto, do Gami e do Ricardo, é Ricardo, acho o nome? Nem lembro o nome, mas o professor. O que é o X, tá? Porque eu inverti ali, tá? Eu botei... Vou pegar aqui o livro de inglês, tá? Aí tem o X e o Y, né? Eu inverti, né? Eu fiz o Y admissão e o X de emissões. Depois eu fiz o X de emissão e o Y demissões, né? Admissões e demissões. Então, assim, o que é o Y, tá, meu povo? Na hora de montar um gráfico. Y é oferta. Y é sempre oferta, tá?
o X é sempre demanda. X é demanda e o Y é oferta, tá? Quem quiser fazer com o gráfico correto, tá? Então, X demanda é a quantidade demandada. Y é oferta, é preço. O que é oferta? Mercado. Mercado privado. Bota aqui, ó. Oferta, mercado privado. Tá? Empresa privada. Tá um garrancho aqui. Oferta é igual a mercado privado, é igual a empresas privadas, tá? E a demanda é a quantidade demandada. A demanda é a quantidade demandada. Quantidade de pessoas ou quantidade de empresas que irão consumir o que é ofertado no mercado privado. Tá? Até o governo compra do mercado privado. Tá? O governo não compra do governo. O governo federal não compra do governo estadual. Não compra do governo municipal. O governo compra do mercado privado. Por isso que tem lá a PPP, participação público-privada. Porque o governo compra do mercado privado para usufruir para as pessoas, para distribuir para as pessoas com necessidades, tá? Então assim, ó, então bota na cabeça assim, lá no CAGED, tá? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quando a pessoa é contratada, ou desempregada, vou para uma empresa, vou lá para uma empresa fazer uma entrevista. Gostaram do meu currículo, gostaram da minha entrevista, está efetivada. Quando a pessoa ela é admitida, a admissão, ela seria o quê? X ou Y? Fui contratado por uma empresa privada, ou até pelo governo, que o governo compra da empresa privada. Se a admissão é uma contratação, ela é uma oferta, é Y. A admissão é Y. É carteira de trabalho assinada. A admissão, oferta. Desligamento, que é a pessoa que está desempregada, está à procura de emprego, né? Emprego, ela é o quê? Quantidade demandada. Ela é demanda. É mão de obra. Mão de obra. Mão de obra à procura de emprego. Tá? Então, na hora de montar o gráfico, por exemplo, no CAGED, mas o que é o Y e o que é o X, professora? O Y é a admissão. As pessoas que foram contratadas por empresas privadas. Tem governo também, mas normalmente é privado, tá? E o desligamento. O desligamento é o X. É a quantidade demandada que foi embora. Que está sem emprego à procura de um novo emprego. Então, sempre, quantidade de mão de obra à procura de emprego é a quantidade demandada. É X. Pessoas contratadas com carteira assinada, a admissão é Y, é oferta. Elas foram contratadas por empresas privadas, tá? Ou por concurso público, né? Pelo governo. Tá bom? Foi solucionado? Semana que vem, tá? Se não houver nenhum imprevisto, eu volto. Com princípios de economia. Para relembrar isso aqui, tá? Para não ficar na dúvida. Tá bom? Eu volto segunda-feira. Tá bom? Então pense assim, sempre assim, ó. Quantidade demandada. É sempre X. Y é oferta. Pense sempre no mercado privado, na oferta. O que é oferta? Mercado privado. Mercado privado. O que é oferta? Tá? É isso aí, tá, meu povo? Então, boa quinta-feira, boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo, tá?
E segunda-feira, se não houver nem previsto, eu volto com princípios da economia para relembrar o que é oferta, o que é demanda no CAGED. Tá bom? E é isso aí, fui. Tchauzinho, good night. Good night. Good night. Good morning, good afternoon, goodbye, bye, bye, bye. Fui. Tchau.